Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este programa, ele tem a responsabilidade do DEFADEM. O DEFADEM é o departamento que cuida da família na Assembleia de Deus aqui em Mossoró. No programa de hoje nós vamos falar sobre resolvendo conflitos na família. Esse é o tema do nosso programa de hoje, da nossa conversa de hoje. Nós vamos ao nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Graças a Deus, porque Deus nos deu mais uma oportunidade de estarmos juntos para conversarmos sobre assuntos de interesse de toda a família, né? Resolvendo os problemas, os conflitos da família. É o assunto do programa de hoje, né? E para nossa reflexão, meditação, gostaria de ler uma passagem bíblica lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz assim a palavra de Deus: Fazei tudo sem murmuração e nem contendas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo. Filipenses capítulo 2, 14 e 15. A passagem que nós lemos para conversarmos exatamente sobre conflitos familiares, né? Resolvendo conflitos familiares, né? O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Filipenses, né? Ele fazia essa observação. Ele dizia que nós deveríamos fazer de tudo, sem murmurar, sem criar contenda. Para quê? Para que nós possamos nos tornar pessoas puras, né? Pessoas irrepreensíveis, né? Que possamos realmente mostrarmos o exemplo de filhos de Deus inculpáveis, vivendo exatamente nesse mundo perverso, nesse mundo corrompido, e que nós devemos resplandecer como astros no universo. Então, esse é exatamente o papel do cristão, né? Daqueles que realmente aceitaram a Cristo, colocaram Cristo como Senhor de suas vidas, né? Com relação aos conflitos, né? Diríamos que os conflitos, eles são como um hóspede não convidado. Alguém que não foi convidado e logo de imediatamente, logo sem querer e sem perceber, ele chega à nossa frente, ao nosso lar, à nossa casa, né? Quando menos se espera, aparece esse elemento chamado conflito, essa situação, e exatamente ele vem interromper o curso normal da vida. E
Normalmente esses conflitos, né, esse hóspede não desejado, ninguém deseja na sua casa, na sua vida, no seu casamento, esse hóspede chamado conflito, porque ele interfere na individualidade do casal, na mutualidade, na liberdade, né, fazendo com que o respeito deixe de existir, que não haja respeito nas decisões, na sua reciprocidade. Enfim, os conflitos, eles interrompem tudo que nós planejamos. Às vezes nós fazemos planos, projetos, e, de repente, o conflito, a tempestade chega e interrompe aquela dinâmica que está sendo planejada. E tem mais, os conflitos, muitas vezes, eles fazem exigências irracionais, querendo tomar o nosso tempo, gastar a nossa energia. E ainda mais, os conflitos, eles trazem problemas, eles criam um problema de relacionamentos, principalmente. E quando a pressão aumenta muito, o conflito, né, a reação natural do casal, dos cônjuges, é jogar a sua frustração em cima do outro. Quando o problema acontece, então, um procura jogar o conflito, o problema, um para o outro, porque realmente a condição, a situação é muito deplorável. E isso tem trazido muitas consequências desastrosas às famílias de um modo geral. Muito bem. Como cristãos, meus queridos, nós podemos e devemos resolver os nossos conflitos familiares, vamos dizer assim, de uma forma saudável. Como cristãos, como cidadãos de bens, devemos procurar dar uma solução a essa tempestade, a esse conflito, de uma maneira saudável, que traga benefícios para ambos, para todos, né? Existem algumas condições para nós tratarmos com esses conflitos. Primeiro, por exemplo, você deve evitar discussões desnecessárias. O conflito chegou, a discórdia, a dificuldade, né? Então, diz o apóstolo São Paulo, lá em Timóteo, né, capítulo 2, que diz o seguinte, que nós devemos evitar as controvérsias tolas e inúteis, ou seja, discussões desnecessárias. Ele continua dizendo, pois você sabe que acabam em brigas. Essas discussões tolas, né, inúteis, elas terminam em briga, diz o apóstolo São Paulo, né? E diz que ao servo do Senhor, ao cristão, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. E que seja, em vez de criar contendas, briga, esteja apto a ensinar, que seja paciente. O que acontece é que muitas vezes nós entramos em discussões que são desnecessárias, né? Muitas vezes o orgulho pode nos arrastar para uma briga onde o quê? Todos perdem. Que vantagem tem? Se todos vão perder, né? Então o casal precisa estar atento com relação a isto.
Porque existem certas coisas pelas quais não vale a pena, né, brigar, criar confusão. Não. Lá em Provérbios 20, versículo 3, diz assim que honroso é para o homem desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em brigas, em rixas. Mas é honroso para o homem não entrar em contenda. É muito importante que você procure responder os questionamentos, os conflitos, os atritos com mansidão, com calma. Responda com mansidão. Provérbios 15, ele diz assim, que a resposta mansa, a resposta calma, ela afasta, ela desvia a fúria, né? A palavra mansa. Já aquela palavra ríspida, ela desperta a ira na pessoa. Então procure responder com mansidão. No meio da tempestade, da crise principalmente, muitas vezes você tem que falar gritando, mas tenha calma. Nem sempre é fácil responder a uma palavra dura com mansidão. Eu sei que não é fácil. Mas temos que ter calma. A maneira como respondemos, ela pode ser determinante para a solução do conflito, ela pode ter a resposta, ela pode apagar o fogo. Quando respondemos a palavra dura, com mansidão, aí sim, podemos quebrar o ciclo do conflito muitas vezes, você pode apagar o fogo. O livro de Provérbios, sábio Salomão, ele diz, com muita paciência, você pode convencer a autoridade. E diz que a língua branda, ela quebra até ossos. Então, fale com mansidão, diante do conflito, não grite, mas fale manso, porque vai fazer a grande diferença. Pense sempre antes de falar. Isso traz um bálsamo, isso é como um bálsamo, vamos dizer assim, para atenuar o conflito. Pense antes de falar. Dar a resposta apropriada é motivo de alegria, porque você quando fala uma coisa, dá uma resposta apropriada para aquilo, para quem está lhe interrogando. Provérbios é quem assim diz, né? Diz que é como um bom conselho na hora certa, né? Porque o Senhor, Ele detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. Então pense antes de falar. O que você vai falar? Vai edificar? Vai construir? Provérbios 15, 28 diz que o justo pensa bem antes de responder. Aleluia. Pensa antes de responder, mas a boca dos ímpios diz que jorra o mal. Mas o sábio não, né? Então, deixe a sua mente participar da sua conversa e não somente as suas emoções. Responda com o razão e não com o coração. Quando respondemos guiado pelas emoções, muitas vezes, na maioria das vezes, teremos que nos retratar mais tarde. Isso não vale a pena. Fala com o coração. Pense antes de falar, né?
Eu gosto muito de Provérbios 10 e 19, diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Quem fala mais tem mais probabilidade de errar, mas quem controla a língua é sensato. Então, pense antes de falar, porque isso vai fazer com que o conflito ele seja abafado. É muito importante na resolução dos conflitos, né, que cada um de nós, marido e mulher, procuremos buscar a paz nos relacionamentos. Nada melhor do que viver em paz no lar. Agora temos que lutar por isso. Para você viver em paz, buscar a paz, você tem que lutar. Você tem que se esforçar. Você tem que procurar promover tudo aquilo que produz, que conduz à paz. Lá em Romanos, capítulo 14, 19, o apóstolo São Paulo escrevendo, ele diz assim: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Meus queridos, não esqueça de uma coisa: a paz, ela requer um esforço pessoal. Depende de cada um de nós. Temos que fazer o impossível para vivermos em paz. O apóstolo São Paulo, lá em Romanos 12, 18, ele diz assim: no que depender de nós, devemos viver em paz com todos os homens. Façam todo o possível para viver em paz com todos. E 1 Pedro 3 e 11 diz assim: afaste-se do mal e faça o bem. Busca paz com perseverança. Então eu tenho que buscar. Cabe a mim lutar, ir atrás. Porque isso vai nos dar veredas para a solução dos conflitos. Nós vamos fazer nosso intervalo agora e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Já estamos voltando com o programa Momento com a Família. Estamos conversando sobre o tema resolvendo conflitos familiares. O tema que nós estamos conversando no programa de hoje. Muito bem, então vamos continuar, né? Outra coisa muito importante, né, com relação ao conflito, você precisa ter uma visão espiritual do conflito que você está vivendo. Ter uma visão espiritual do conflito. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, o apóstolo São Paulo, ele dizia o seguinte aos coríntios: se vocês perdoarem alguém, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que o inimigo Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Veja bem, precisamos ter uma visão espiritual do conflito. O que o inimigo está planejando? O que ele está enxertando para trazer discórdia, para que não haja perdão, para que não haja reconciliação? E esse terreno é um terreno minado pelo inimigo, onde precisa haver reconciliação, perdão. Então temos que ter a visão espiritual para que possamos chegar a uma resolução do conflito. Muitas vezes nós temos que perdoar.
assim como Cristo nos perdoou, por amor. O segredo para a vitória é exatamente conhecer a estratégia do inimigo. Se nós obedecermos a palavra de Deus, o inimigo não terá nenhuma vantagem sobre nós. Se você for obediente à palavra de Deus, à direção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Dividir para conquistar é uma das maiores estratégias do inimigo. Então ele traz o conflito para causar divisão, conflito, confusão, e assim essa é uma das maiores estratégias. Então você tem que saber perdoar na hora certa. Porque enquanto não há perdão, o conflito ele cresce. Efésios 6:12 diz assim: porque a nossa luta é contra pessoas, não é contra pessoas, né? Veja bem. Vê quem está por trás do problema. Mas diz que é contra os poderes e autoridade, é contra os dominadores desse mundo das trevas, é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então você tem que ter uma visão espiritual do conflito. Quem que está por trás do conflito? Muitas vezes é o inimigo que está usando a esposa, ou o esposo, ou o filho, ou o genro, ou o sogro. Quem que está por trás do conflito? Você tem que ter visão espiritual para identificar, senão você não vai conseguir vencer o conflito, né? Nunca esqueça de uma coisa: você precisa falar a verdade em amor. Fale sempre a verdade. Não omita a verdade, não esconda, não minta. Porque o conflito, ele persiste, ele cresce quando há mentira. Efésios 4:15-25 diz assim: antes vocês seguindo a verdade em amor, a verdade, seguindo a verdade, vocês devem crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, falando a verdade. Portanto, cada um de vocês deve deixar, abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, ao seu cônjuge, ao seu filho, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E o que acontece é que muitas vezes usamos a verdade como uma arma. A verdade tem que ser dita em amor, num contexto de relacionamento. Falar a verdade, jorrar a verdade com raiva, é uma forma de retaliação pessoal. Não saia, meus amados, da vossa boca, Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, na resolução do conflito, fale a verdade. Doem que doer, mas fale a verdade, porque você vai ter facilidade para sair do conflito. É muito importante que você, do conflito, você tenha a direção para a resolução do conflito, você seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra as hostes espirituais do mal. Por isso que nós temos que buscar a Deus, viver no Espírito. Gálatas 5, ele diz: por isso digo a vocês, vivam pelo Espírito, e de modo algum satisfaçam o desejo da carne.
Aleluia. Porque se vivemos pelo Espírito, devemos andar também pelo Espírito. Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Não. Devemos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos e amigos, quando a verdade é dita em amor, mas não é dirigida pelo Espírito Santo, poderá ser dita num momento impróprio. O Espírito é quem deve dirigir as nossas palavras. O que eu vou falar? O que eu vou dizer? Senhor, me orienta, me guia. Por quê? Quando nós somos guiados, somos dirigidos pelo Espírito Santo, podemos ter a certeza do sucesso, do resultado, mesmo que no momento nem pareça. Porque ser dirigido pela carne, pela força, né? Isso determinará a solução do conflito ou não. Se dirigido pela carne, se você for agir segundo a carne, ele pode trazer uma solução ou não do conflito. Gálatas 6,8 diz assim, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, isso é importante, isso é fundamental para você ter a solução do conflito, resolver o conflito. Peça a orientação, a direção do Espírito Santo de Deus, porque a luta não é contra a carne, mas contra o Espírito. Nunca esqueça de uma coisa. Na resolução do conflito, você precisa decidir perdoar sempre. Perdoar sempre. Efésios 4:32 diz assim, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Aleluia. Perdoar só faz o bem. Só é você jogar água fria na fervura. Você acaba o conflito, o ressentimento, a mágoa, a amargura. Porque o perdão independe dos sentimentos. O perdão é um ato de obediência, diria, fruto de uma decisão racional, uma decisão real. A decisão de perdoar nos habilita a desejar o bem-estar daquele que me ofendeu. Quem não perdoa sofre com o ressentimento. Quem não perdoa. E o ressentimento, ele significa ressentir o mal. Sempre que lembramos do que aconteceu, sentimos novamente a ofensa. Por isso que nós temos que perdoar. Porque senão fica o ressentimento. E o ressentimento não resolvido, ele se transforma em rancor, amargura, vingança. Em Coríntios, capítulo 13, capítulo do amor, o apóstolo diz, o amor, ele é paciente, bondoso, não tem inveja, não se vangloria, não se orgulha, isso é o amor. O amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Então, se você ama, se você tem amor, você perdoa. Os conflitos relacionais, muitas vezes, são impulsionados pelos conflitos emocionais e não resolvidos. Aí o apóstolo Tiago já dizia o seguinte, de onde procedem as guerras?
De onde procedem as contendas entre vocês? De onde, dizia ele, senão dos prazeres que militam na vossa carne, dos desejos, das vontades, né? Aí ele diz, cobiçais nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Então, de onde, né, vem tudo isso? Dos vossos desejos, das vossas vontades impróprias. Aí nós diríamos o seguinte: o que fazer? Quais são as dicas que nós poderíamos dar para amenizar os conflitos conjugais? Como é que eu poderia, o que é que eu deveria fazer? Qual seria a medicação preventiva, vamos dizer assim? Qual seria a prevenção para que o meu lar não tivesse tantos conflitos? Ou se vier o conflito, eu tenho habilidade para resolver. Primeira coisa, você precisa criar uma atmosfera de romance entre o casal. Né? Você precisa manter contato quando estiver distante. Está sempre ligado. Né? São dicas para amenizar conflitos conjugais. Nunca violar a confiança de seu cônjuge. Nunca. Não procure ficar a sós com pessoas do sexo oposto. Nem demonstre afeições desnecessárias. Respeito é bom e diz, todo mundo gosta. Então mostre respeito pelo seu cônjuge. Né? Mantenha um bom humor. Pessoas que estão dentro de casa, duas pessoas mal-humoradas quando se encontram. Quando chega no trabalho, conversa, ri, mas quando chega dentro de casa, se fecham. Isso gera conflitos. Procure fazer algo especial um para o outro. Muito importante, procure sempre se divertirem juntos. Uma pizza, uma praia, um local ideal, um almoço, um jantar especial. Divirtam-se juntos. Isso são dicas que amenizam conflitos conflitos conjugais. Provérbios 17:22 diz assim: que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, procure se divertirem juntos. E concluindo, eu diria a você o seguinte: busque uma solução saudável para os seus conflitos pessoais. Procure o melhor caminho, a melhor solução. Os valores, experiências compartilhadas, vulnerabilidade, sentimento de segurança, lealdade, comunicação, perdão e oração, tudo isso forma os tijolos da intimidade. Veja bem, experiências compartilhadas, sentimento de segurança, lealdade, comunicação, são os tijolos da intimidade. Tempo juntos, eu diria que é a argamassa que segura no lugar os tijolos da intimidade. Se esses elementos, a comunicação, o perdão, eles são os tijolos. Você está junto, é a argamassa que segura no lugar os tijolos da intimidade. Eu diria que o perdão e a gentileza levam à intimidade. Eu diria que a vida de oração aumenta a comunicação do casal. Casal que ora, casal que se comunica. E ainda mais, ajuda a crescer juntos em maturidade e graça. E nunca esqueça no conflito,
O perdão é um ato divino. Pelo que deliberamos o outro de sua ofensa, liberamos o outro da sua ofensa e entregamos nossa mágoa a Deus. Querido amigo ouvinte do programa Momento com a Família, como eu desejaria que essa crise em seu relacionamento, em seu casamento, ela se extinguisse, ela acabasse. Porque o mais interessado na resolução do conflito é Deus, mas precisa da sua coparticipação. Você precisa junto, né? Você, marido, esposa e Deus, o cordão de 3 dobras que não se quebra tão facilmente. Só assim vocês conseguirão resolver todo e qualquer conflito que possa surgir na vida relacionada a vocês. Que Deus os abençoe, que Deus ajude. Estamos chegando mais ao final de um programa e eu gostaria de agradecer a sua audiência e dizer que em breve estaremos novamente com vocês. Mas eu gostaria de orar com vocês. Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Oremos então. Pai de amor, Pai de bondade, nós te adoramos, Senhor, mais uma vez te agradecemos por que estamos juntos. Pai Santo, e peço para que tu abençoe a cada um dos teus servos que aqui estão conosco, Senhor, concedendo a eles a graça, meu Deus, a sabedoria para que eles possam resolver os conflitos relacionais e que eles vivam em paz contigo e com os seus lares. Pai bondoso, eu te peço essas bênçãos todas e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe. Até o nosso próximo programa. Deus da família, abençoe o